Olá, amigos, tudo bem? Mais uma série Mulheres, live com elas. Um programa especial que nós criamos aqui na Editora Líder para levar informação para você com esse momento tão difícil via Covid que nós todos estamos vivendo. Essa pandemia que tem mexido com tem mexido com empresas, executivos, enfim, com todos, de uma maneira geral. E hoje a gente traz aqui um tema muito bacana. Inclusive, eu vou falar primeiro do tema, depois eu falo um pouquinho da convidada. O tema é maturidade e equilíbrio, né? O que os jovens precisam nesse momento é de mentores. Então, a gente trouxe a querida Sara Veloso, e deixa eu te contar um pouquinho sobre a Sara. A Sara, ela foi convidada para fazer parte do livro Mulheres nas Finanças, aqui na Líder. Ela vai trazer todo o know-how, experiência dela, para falar um pouquinho sobre a sua autobiografia linkada à sua carreira, os seus aprendizados, seu mindset, enfim, ela vai trazer muita coisa boa. E ela é executiva, maratonista, olha quanta coisa boa, hein? Escritora e palestrante. Então, assim, é completa, né, Tânia? E ela vai abordar aqui esse tema tão importante, e eu acho que nesse momento ainda mais importante, porque lidar com jovens nesse momento de Covid, realmente você tem que ser especialista. Essa que é a verdade. Essa geração que não brinca. Mas deixa eu falar um pouquinho da minha companheira Tânia Moura, que está aqui comigo em todas as lives com elas. Tânia, ela é especialista em gente e gestão, VP da BPRH e coordenadora da série Mulheres da Editora Líder. Tânia, seja muito bem-vinda com seu olhar humanizado, com a sua fala humanizada. É sempre um prazer estar com você, falando de gente. Enfim, é muito bom estar com você. Andréia e Sara, super boa tarde para vocês. Andréia, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Estava com saudade já, parece que faz tempo que a gente não se encontra. A gente fala bastante, mas a vontade é de ficar muito tempo junto mesmo, porque a gente tem aqui muita história com essas mulheres maravilhosas para contar. Acho que hoje, recebendo a Sara aqui, a gente vai trazer essa questão do esporte junto com o trabalho, junto com as questões pessoais e permear principalmente a questão das gerações, da mentoria dos jovens. Então, é uma conversa super bacana, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bacana. Então vamos lá, Sara Veloso, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Sara? Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, né? A Sara é uma executiva, eu sou head de finanças no Grupo Bandeirantes, cuido de alguns negócios do Grupo Bandeirantes, entre eles o Metro Jornal. Estou no grupo há 14 anos, quase. Sou maratonista, corri as 6 maiores maratonas do mundo, então tenho um título aí que 44 mulheres no Brasil conseguiram essa façanha. Sou escritora, porque eu escrevi o livro 6 Corridas, onde eu conto essa história. Palestro sobre o assunto e também vou escrever um capítulo no livro Mulheres nas Finanças, né, que vai ser editado aí pela Editora Líder. Bacana, minha querida. Feliz em ter você nesse projeto, Mulheres nas Finanças. Realmente esse é um super projeto da série Mulheres que vai ter muitas histórias impactantes e com certeza vai motivar muita executiva da área e também quem não é da área, né? E eu acho que é isso que faz a diferença aí nesse nosso portfólio de várias temáticas ligadas a mulheres. Mas sem perder tempo, eu gostaria que você falasse para mim, para a Tânia, o que significa equilíbrio e maturidade para você, Sara? Equilíbrio e maturidade. A juventude, ela dá para a gente uma ousadia, né? A gente pondera menos, age mais e tem mais ousadia. Quando a gente vai chegando na fase da maturidade, a gente aprende a respirar, eu digo. Então, a gente recebe
os insights, recebe as ações no nosso trabalho, mas a gente respira, né? E aí a gente tem as ações mais equilibradas, de uma forma mais resiliente. Eu costumo dizer que a gente troca a porrada por um impulso, né? A gente transforma a porrada num impulso, né? Então, é um pouco isso. Bacana, minha querida. E você, dentro da sua experiência, como é lidar com essa geração? Ou seja, com a geração de A a Z, né? Quando a gente fala da geração de A a Z, a gente está falando aí de uma 50 a mais, que é a Sara, e isso é maravilhoso, porque tem aí uma experiência assim, gigante. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é isso, né? Maturidade, equilíbrio, depois de 50 anos, lidar com a juventude, lidar com essa geração de A a Z. Como está sendo isso para você? Porque eu sei que nos bastidores você me contou que estava fazendo alguns trabalhos referente a isso. Conta para gente. É muito legal, né, André? A gente... quando eu nasci, só tinha televisão preto e branco. Né? É meio assustador a gente falar essa história, né? Eu tenho 52 anos e a televisão colorida que a gente tinha na época, mais comum, né? É óbvio, na década de 70 eu já lembro da televisão colorida, mas nas casas a gente tinha televisão preto e branco e a gente colocava uma tela azul, uma tela verde para colorir a televisão preto e branco, né? E aí a gente se encontra nesse momento. Todos em isolamento, cada um nas suas casas, fazendo home office, e nunca estivemos tão integrados, porque a gente está em isolamento, mas não estamos isolados, estamos todos unidos aí pela tecnologia. Então, um dos primeiros fatores de lidar com essa geração de A a Z, aí, a moçadinha, é você se renovar. Gente, e a gente não precisa estar todo mundo junto no mesmo lugar, a gente consegue passar a mensagem para o mundo, né? Então, essa renovação é muito interessante. E um outro ponto da maturidade que agrega muito no trabalho em equipe, na mentoria, né? Porque você acaba se tornando mais mentora, é a questão da posse, você perde a posse, né? A gente trabalha mais para que os projetos fluam, para que as coisas aconteçam, para que elas deem sucesso, mas aquilo é um trabalho em equipe. Então, um trabalho em equipe, você abre mão da posse, você abre mão do sucesso individual para pensar no coletivo e no conjunto. E isso também é muito legal, né? Bacana. Bacana, minha querida. Não, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Eu também quero ouvir a Tânia, que é especialista em gente de gestão, e pode trazer um pouquinho mais desse olhar humanizado em relação à comunicação com essa juventude, até para a gente fechar essa pergunta aqui que foi feita para a Sara. Eu acho que vai ser bacana ouvir você, Tânia. Sabe que é bem legal a gente trazer a questão das gerações, né? Ainda mais no momento de pandemia, num momento tão sério como é esse que a gente está passando, tão desafiador. As pessoas mais experientes, elas já passaram por outras crises. Então, elas já sabem que toda crise tem começo, meio e fim, que tudo é cíclico e que isso faz parte da nossa vida terrena, né? E como já passaram, já superaram barreiras, e estão aí sobrevivendo para contar essas histórias. O jovem, né, como a Sara bem disse, ele tem o que da ousadia, do arriscar, de querer fazer, e isso é uma coisa muito bacana que não deve perder. A gente fala que muito, né, de movimentos que foram feitos de revolução, de mudança, foi feito muito por jovens, levantando as suas bandeiras. Então isso é muito interessante, porque é a coragem que a gente fala da idade, e alguns, até uma leitora nossa tem o título de um capítulo de um livro Mulheres de RH, que ela fala que a coragem da ignorância. A gente, quando conhece as coisas, acho ótima essa frase, a gente vai e faz, porque a gente acredita, seja por um ideal, porque a gente foi influenciado
porque a gente foi convencido, seja qual for o motivo, mas a gente vai. Um deles é bem comum, né? Uma justificativa dos jovens é assim: ah, tá bom, eu já ouvi tua história, mas eu quero viver a minha própria. Então, muitas vezes, nós mais seniors queremos falar para o jovem: cuidado aqui, veja ali, vai para lá, pensa nisso, reflete naquilo. E ele fala: tá bom, mas na tua época era diferente, né? Era como se fossem outras coisas. O que eu vejo é que, por mais que, por exemplo, a tecnologia tenha sido muito diferente, né? Também vivi a fase da TV PB, as filhas nem sabiam o que era um long play, já nasceu na relação da internet, o que é isso, né? Ele já nasce numa fase diferente, mas o que é interessante é que, apesar de termos tecnologias diferentes, recursos diferentes, uma coisa que é muito bacana falar é que comportamento humano, se você for ver, não tem evolução nos conceitos humanos. Quando a gente fala de questões de psicologia, quando a gente fala de questões de relacionamento, quando a gente fala das emoções, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de amor, de compaixão, de alegria, de tristeza, isso é atemporal. E esse tipo de conselho, os mentores podem muito ajudar os jovens, trazendo à tona, né, questões aí mais filosóficas, mais estratégicas e mais humanas, quando vão apoiar os jovens em momentos tão desafiadores como esse. A gente está num projeto de mentoria feminina, daqui a pouco eu conto um pouco mais, e daí eu entro numa questão mais técnica de RH, né, Andréa, para falar um pouco mais, como é que é fazer uma mentoria do ponto de vista efetivo, usando técnicas e ferramentas aí à disposição que a gente vê no mercado hoje em dia? Não, com certeza, minha querida. Com certeza. E o que você está trazendo faz todo sentido. Faz sentido, Sara, o que você ouviu da Tânia em relação a essa juventude? Faz muito sentido. E eu acho que uma forma da gente conseguir sucesso no time é através, muitas vezes, de provocações, né? Então, às vezes, em situações diversas, você vê problemas ou vê situações que poderiam ser tratadas de uma forma diferente, e antes de apontar a saída, trazer situações para provocar o pensamento, né? Que através da provocação do pensamento, o jovem acha a saída. E em muitas situações, não aquela que a gente tinha pensado, porque aí vem a inovação, vem a criatividade, vem a juventude, todo esse fôlego renovado, e o crescimento do resultado ele é muito maior, né? Então, acho que um dos grandes trabalhos é aprender a provocar a juventude, é mostrar, olha, o problema está aqui, ó, estou vendo isso daqui, para mim isso daqui tem um sinal de alerta, isso daqui não é para criticar, gente, ó, o desenho está aqui, vamos pensar em cima desse desenho, o que vocês pensam desse desenho, né? E aí, nessa provocação, é que o jovem traz o seu posicionamento aí de renovação, né? De novas práticas e novas teorias para a gente. Né? Isso é muito, muito importante. E além da juventude, quando a gente fala de uma geração de A a Z, né, a gente não pode deixar de falar na diversidade. Né? Sim. A gente está aqui, quando eu falo assim, nossa, eu sou head de finanças, né? Estou aí carregando essa carreira de mulher de finanças há quase 30 anos, né, como líder de finanças nas empresas que eu passei. É uma geração que teve muita garra aí para lutar e para se empoderar e se colocar nessa posição, né, de respeito, de colegiado e de estar trabalhando em equipe, né, que é muito legal. Então, por isso que esse livro, Mulheres em Finanças, ele tem um valor na linha do tempo aí imensurável. Bacana, minha querida. E como tem, né? Porque, na realidade, eu acredito que muitas coisas vão mudar, né? Com essa situação que nós estamos vivendo. Mas muitas coisas também vão continuar sendo as mesmas. Então, eu acho que com tudo isso a gente tem aí eu não diria criar uma nova história. Eu diria pegar a história que já existe e adaptar com essa nova história.
Então, seria mais uma adaptação do sistema. A questão do trabalho home office, eu vou entrar já já nessa questão, porque como eu seguro esse jovem trabalhando em casa, hein? Como é que faz isso? Porque você amarra ele na cadeira, né? Existe uma técnica para isso, porque a gente ter esse jovem no escritório, na organização, é uma coisa. Você ter ele realmente sentadinho ali, né? Ou 50 a mais é tranquilo. Mas o jovem, e aí? Né? Então, não, eu acho que eles são mais acostumados que a gente. Eu acho que eles estão mais acostumados que a gente. Gente, eu sempre carreguei a bandeira, assim, eu não trago trabalho para casa. Eu nunca, sabe, quis trazer trabalho para casa. O meu trabalho fica lá no trabalho, a minha casa é minha casa. Eu achava que eu tinha que ir para o trabalho, me socializar, encontrar com as pessoas, olhar olho no olho. E isso mudou muito. No meu caso, esses 100 dias em home office foi um aprendizado de muitas vezes que eu me estressei e que eu podia ter ficado em casa, ter sido mais produtiva do que se eu tivesse ido para o escritório, né? E como na vida, entre o 8 e 80 tem sempre o 40, eu acho que esse período que a gente aprendeu é o meio termo, né? É saber o momento da gente estar todo mundo junto, trocando, numa troca olho no olho, interagindo, e também saber o momento que você não pode estar junto, mas você não vai deixar de interagir, porque na hora que a gente está aqui conversando, nós três, né, a gente está sentindo a empatia, né? Sim. A gente está sentindo a conexão. E isso é importante. Agora, essa juventude, primeiro, eles já cresceram na tecnologia, né? Eu lembro há muitos e muitos anos atrás, minha avó, que já faleceu, estava fazendo curso de computação. E eu falei, mas por que a senhora vai fazer curso de computação? Ela falou, não, minha filha, eu preciso aprender a língua dos meus netos. Se eu não falar a língua de vocês, a gente não se comunica mais. Entendeu? Olha que legal. Isso eu estou falando de uma época assim, sei lá, o início do celular. Imagina hoje o WhatsApp, YouTube, né? A sogra do meu irmão não assiste mais televisão, ela só assiste YouTube. Tudo dela está no YouTube, toda a notícia dela está no YouTube. Então, a tecnologia está aí. Mas a geração mais nova, ela já cresceu nesse mundo, ela já está alfabetizada nessa linguagem que a gente está trabalhando. E ela aprendeu a trabalhar com o computador sentado na cama, né? Não, agora eu vou assistir um filme e à meia-noite eu vou ligar e eu vou trabalhar ou eu vou estudar. Então, é uma outra geração que tem um outro processo criativo e tem um outro processo produtivo. O importante é como a gente interage, como que a gente entra nessa engrenagem, né? Porque no final, o que a gente está fazendo é dando uma modernizada no motor, né? Azeitamos este processo, né? E aí, o que eu acho que vai ficar é que vai ficar mais turbo. Bacana, Sara, com certeza. Eu quero convidar a Tânia para falar um pouquinho, porque a Tânia tem 2 filhas. Acho que ajuda bastante aí. Ela tem 2 jovens, né? E ela pode trazer um pouquinho, com esse olhar que ela tem em relação à gestão de pessoas, com a juventude, como é lidar com tudo isso, né? Eu conheci uma das filhas dela, a outra eu conheço mais por fotos e vídeos, mas a que eu conheci eu adorei, assim. Tipo, 360 graus, a menina é maravilhosa. Tânia, fala um pouquinho sobre isso, porque é legal trazer essa experiência também, porque aí a gente está falando da mãe, eu estou falando da maratonista, da palestrante, da executiva, que é a Sara. E a gente sai um pouquinho e fala da mãe, da especialista em gente gestão, trazendo esse olhar também para as pessoas que, na realidade, têm que lidar com essa geração. E como é fazer isso? De que forma fazer isso? Humanizadamente. André, obrigada por elogiar as filhas. Os teus também são maravilhosos. A gente é mãe coruja em qualquer idade, né? Isso é muito legal. Mas o que eu quero trazer, acho que dentro do que a Sara está trazendo, o que eu tenho aprendido, né? Tendo filhas adultas, porque eu acho que
falar das gerações é falar assim, como é que você lida então com filhos, depois que passam dos 18, que você já tem aí, que ele já tem uma autonomia maior na tomada de decisão. Eu tenho visto uma questão bem interessante, quando as pessoas falam sobre as gerações, que me incomoda um pouco, que eles falam que os jovens não são interessados, que são folgados, etc. Eu não acredito nisso. O que eu vejo é que a nova geração, ela enxerga os valores para suas tomadas de decisão muito diferente do que nós enxergávamos no passado. Então, nós somos uma geração que não tinha TV e crescemos na época do trabalho. Então, nós somos workaholics. O trabalho era o valor principal e éramos de uma geração em que o que era valorizado do ponto de vista de carreira, de trabalho, era você entrar numa empresa e ficar muito tempo lá. Pessoas que ficavam pouco tempo eram vistas como pessoas instáveis, né? Hoje em dia, com o modelo de startup, com o modelo de grandes organizações, com o mundo pequeno, mais globalizado, o trabalho é visto muito diferente. E pela primeira vez, durante muito tempo, a gente tem mais de uma geração trabalhando no mesmo ambiente. Então, a gente chega até avô e neto, né? Se a gente for comparar idades, dentro do mesmo ambiente. Então, se o avô cresceu na sua infância em época de guerra, e o pai, né, num pós-guerra, trabalhando muito para recuperar tudo aquilo que foi perdido da família e entender o seu lugar ao sol, né, como diz a música, os jovens nasceram o quê? Muito bem, geralmente mais bem formados, né? Uma geração vai formando outra. Então, tiveram acessos muito diferentes dos acessos que nós tivemos, seja a educação, seja a viagem, seja a perspectivas diferentes, né? Então, hoje em dia está tudo muito fácil, acesso, tudo é Google, né? O que você quiser, ainda mais agora com a pandemia, o que teve de curso bacana, gratuito, internacional. Então a gente vê, o mundo é menor porque as distâncias ficaram menores por conta da tecnologia. É tudo mais perto, os limites são, né? Não tem mais o limite físico, porque tudo é virtual. Os acessos são muito mais abundantes. Em momentos de pandemia, todo mundo ficou generoso. Então, muitos liberaram conteúdos riquíssimos de forma gratuita, coisas que para a gente estudar era muito difícil. Pagar uma faculdade, pagar um curso extra, né? Curso de informática, datilografia, seja o que for, era tudo muito fora do padrão hoje, né? E eles, então, qual que é a grande mudança, né? Se eles têm mais acesso, têm mais repertório, têm mais conhecimento, onde está a diferença? É no que eles enxergam como valor para o trabalho. E o valor de trabalho para eles, e trabalhar numa organização, seja pública, privada, startup, estatal, seja o que for, e aí tem a ver com personalidade, escolhas pessoais, interesses, etc., mas ele tem um determinante que é a questão do propósito. Hoje, os jovens querem saber qual é o propósito da organização. E na pandemia isso ficou mais forte, porque se, por um lado, as empresas que estão apoiando a sociedade através dos seus marketings, das suas ações sociais, das suas marcas, principalmente, da sua forma de lidar com os diferentes stakeholders, seja os colaboradores, os clientes, a comunidade, etc., tudo isso é percebido, é avaliado e é conhecido. Então, aquilo que eu, por exemplo, aprendi trabalhando em indústria, que é olhar o rótulo do produto e ver onde está, né? Qual a composição, qual o primeiro componente que aparece. Hoje eles olham o rótulo e falam qual que é a história, né? Qual é o storytelling dessa marca? O que ela me diz? Minha filha, então, né, como a André comentou, ela é do tipo que ela vai comprar roupa, a questão não é só a marca, porque para ela isso é mais importante, no critério de decisão dela tem a ver com a necessidade primeira, a qualidade, mas também a pergunta básica na moda é: essa empresa é conhecida como quem contrata trabalho escravo? Qual é a imagem que essa empresa tem? Qual a reputação que essa empresa tem? E a sua forma de fazer negócios? Isso importa. Então, se isso importa, eles têm a ousadia, a coragem, né, de questionar, de se posicionar, de pesquisar, de mobilizar a favor ou contra. Então, eu vejo, né, jovens muito mais ativos. Eu até escrevi, por conta da minha filha, eu falo isso, e aí passo aí a bola para a Sara, mas falando sobre a cultura de cancelamento. Eu aprendi o termo de cultura de cancelamento com essa minha filha mais nova. Ela faz, né, mídias sociais na PUC e ela me trouxe. Então, eu também acredito muito na mentoria reversa.
num momento onde a transformação digital é forte, onde a mudança e acesso é muito mais rápido, é muito bacana também aprender com os jovens. Então, ao mesmo tempo que a gente é mentor em alguns assuntos e alguns temas, eles também são mentores nossos em outros temas mais atuais, ou do que eles, do universo, né, que os jovens vivem. E eu acho que isso é muito bacana, isso é uma troca riquíssima. E, Tânia, tem uma outra coisa, quando você fala em rótulo, a gente olha também como que essa chave mudou em termos de rótulo, né? Então, nós somos de uma geração que a gente tinha roupa bonita de domingo para ir à missa, né? Você tinha as roupas adequadas para ir trabalhar, você tinha a roupa que você só usava em casa. Não pode ser assim, não pode sair assim. Hoje, o rótulo, ele não interessa o que aquele rótulo representa da sua identidade pessoal. E os ambientes estão cada vez mais diversos, né? Cada vez mais acolhedores em relação às diferenças. Então, se você quer pintar seu cabelo colorido, se você quer a geração cachos aqui se assumindo e não precisando mais recorrer aos alisamentos, as pessoas que, né, não tem a geração aí que não compra roupa nova, que só se veste de brechó, porque isso é o politicamente correto para poupar a natureza e reduzir o consumo. Então, essa questão do rótulo, para o que o rótulo significa, ele se instaurou também no indivíduo, né? Na aceitação do outro, na aceitação da diversidade, na aceitação de cada uma das suas opções. Isso se tornou muito importante também no mercado de trabalho e na forma das pessoas se relacionarem. E aí a rigidez, ela perde lugar, né? As pessoas muito rígidas, elas não têm mais tanto espaço, porque elas têm que se relacionar com o diverso, né? Perfeito. Sara, eu quero só fazer um comentário. Eu trabalhei numa empresa, acho que faz mais ou menos essa história, acho que uns 15, 17 anos, porque eu trabalhei um bom tempo. Mas é interessante que eu tenho o caso de uma amiga, virou amiga depois de tanto tempo. E eu fui contratá-la para a empresa. E era para fazer um trabalho social no mundo corporativo. Então, você imagina, já era uma questão diferente. A empresa tinha um trabalho bárbaro social que a gente fazia nas comunidades e no entorno da organização. E aí foi muito engraçado, que quando eu estava contratando, eu já tinha adorado, aprovado a candidata, etc. Ela foi fazer uma apresentação para a diretoria. E uma das pessoas que trabalhava lá falou assim: Tânia, não dá para você pedir para ela arrumar o cabelo na apresentação para a diretoria? E eu assim, uau, né? Então, naquela época já incomodava, e a gente conta até hoje a história do cabelo. Ela falou assim: Tânia, é para ir com qual cabelo, né? O cabelo que a gente acredita que tem que ser, para a gente fazer o quê com essa informação? E foi muito interessante, porque era justamente um projeto de diversidade, e a gente percebe que a diversidade ainda precisa muito de conscientização, de tirar os vieses inconscientes, de afastar o preconceito e, de fato, fazer a inclusão. Eu acho que a gente, durante muito tempo, falou de diversidade, mas não fez a inclusão. A inclusão ainda tem um caminho longo. Nossa, está muito longe. Eu lembro um processo de seleção que eu participei numa empresa, e aí eles perguntaram, não, qual a sua pretensão, né, na sua vida? E eu falava, olha, eu quero trabalhar na área administrativa, né, quero crescer na vertical administrativa. Aí ele falou, bom, mas aqui, então, você está na empresa errada, porque aqui só crescem os homens, né? Só crescem os homens. Eu tive uma outra situação onde eu já era diretora, e foi bem interessante. Estava fazendo uma movimentação e eu estava para assumir um cargo na diretoria executiva que só tinha homem. E aí teve todo um movimento, foi na época da grande crise e tal, e aí um dos fundadores, muito próximos da família empresária, né, dessa empresa que eu atuava, ele veio me falar, Tânia, aqui só tem homem.
né, porque na hora que eu fui conversar com ele, eu disse, qual que é o teu sonho? Eu falei, ser diretora de RH. Ele falou, você tem 2 problemas. Primeiro, que RH ninguém ajuda, todo mundo espera ser ajudado por RH e ninguém ajuda RH. Então, para você é muito difícil isso, eu quero te falar. Eu falei, uau. Segundo, é que você quer ser diretora. Não tem mulher aqui, a mulher não é bem-vinda. A gente vai fazer o quê com você? E uma terceira empresa, olha quanta história, André, que louco isso. Uma terceira empresa, me fazendo lembrar, Sandra, essas coisas. Uma terceira empresa, não faz muito tempo, não é de 15 anos atrás, menos de 5, eu fui atuar na empresa. Eu tinha uma missão grande, uma missão super importante, já cadeira executiva e tal. Única mulher na diretoria. Vocês não sabem, gente, o que aconteceu quando eu entrei na empresa. Sabe o primeiro dia que eles fazem atuar o teu onboard, né? O boas-vindas, a tua integração dos novos funcionários. E aí vem com o kit, né? Cartão, crachá, a chave do carro. Então vieram com todos os benefícios. E aí, gente, me vieram pedir desculpas, porque faltava uma chave. E eu perguntei, o que é? Mas chave do que falta, né? Tinha a sala, era fechada, era bem tradicional a empresa. Não tinha chave do banheiro de diretoria feminino. Eu, o quê? Eles tinham um banheiro separado para a diretoria. E a diretoria era toda masculina, então só tinha banheiro para homem. Eles ficaram preocupados em fazer um banheiro separado para mim, porque a diretoria tinha um banheiro separado dos outros colaboradores. E eu falei, gente, isso é muito, né? Que louco, né, isso? Agora, aí... hierárquico, e assim, não tinha para mulher, mas assim, o pior que não ter para mulher é pior ter separado, né? Então, assim, eu falei, meu Deus, que empresa é essa que eu vou ter que mudar tantas coisas e tantos desafios nesse sentido, mas que era normal para a organização, né? Isso era muito Tânia, normal. E assim, quantas vezes, né? Porque não foi só uma vez, todas nós ouvimos em processos seletivos assim: você é casada, né? Você tem filhos, você pretende ter filhos? Com quem ficam seus filhos quando você vai trabalhar? E o que eu acho que um dos grandes aprendizados desse isolamento, que a gente pode levar como legado, é o seguinte: é que qualquer mulher hoje, quando o filho amanhecer com febre, ela não tem que se preocupar com quem vai deixar a criança para ir trabalhar. Ela vai pegar o telefone, vai ligar para o chefe ou para quem for e vai falar assim: olha, hoje estarei em home office. Olha o privilégio dessa geração. Porque ficou normal, é normal. Normal. Sim, sim. Agora mais ainda, né, Tânia? Agora mais ainda. Agora, André, quero só falar uma questão dessa, que eu quero fazer jus aqui a uma empresa que eu trabalhei, que foi a minha primeira grande empresa, que foi a Procter & Gamble. Entrei em 91 lá, e eu lembro que a Adriana Hilo, que hoje está como VP lá da Saint-Gobain, e eu cito ela no livro Mulheres do RH, porque eu entrei no RH por conta dela. E eu lembro da minha entrevista, então você imagina, olha o que é uma visão de uma profissional diferenciada e uma empresa que tem princípios e valores diversos e inclusivos de fato. Eu lembro, eu era muito jovem, era casada, já tinha minha filha pequenininha. E eu lembro de perguntar para ela, não tem problema que eu sou casada? Ela, não tem problema que eu tenho uma filha de 3 anos? Ela, não, mas por que teria? Eu falei, porque eu estou numa idade de ter o segundo filho daqui a pouco. Eu não penso em ter, mas teoricamente eu acho que é isso que as empresas pensam. Ela falou, não. O que me importa é a tua competência e como você se adapta à nossa cultura. A tua vida pessoal é tua. Gente, aquilo para mim foi tão bárbaro. Então agora você imagina o que foi a minha vida nessa empresa. De aprendizado, de dedicação, de reconhecimento, de alegria, de troca. Então, eu tenho amigos lá até hoje. E eu entrei, olha, quanto mais de 20 anos que a gente trabalhou lá. É uma referência. Então, eu acho que a gente, como líder, né? Minha fala aqui como líderes, a gente tem que ter a ousadia, a coragem, já que estamos falando nisso, de influenciar o ambiente onde a gente está, ainda mais se a gente está numa posição de tomada de decisão e de influência. Se a gente vai falar da mentoria
para os jovens, a gente não pode esquecer de cuidar deles, mas também de a gente influenciar para cima, para o lado, essa influência coaxial e mobilizar para aquele ambiente corporativo que a gente acredita. E aqui quero fazer um parênteses só para falar um oi para a Giane, que está dando um oi aí para a gente na live. Está adorando. O Benedito Milione, que falou, pena que só entrei agora, dá tempo. O Benedito falou que tem 3 férias, fã da Andréia, nós somos também seu. E a Valéria, que chegou aqui, a gente estava para conversar, eu falei, estamos em live, então as pessoas já vão entrando, sejam muito bem-vindos. Bacana. É isso aí. E quando a gente entra nessa maturidade, desculpa, Andréia. Não, pode falar, minha querida. Quando a gente entra nessa maturidade, é quando a gente também aprende que às vezes é melhor dar certo do que ter razão, né? Então, quantas vezes eu não falei, olha, não fala que foi eu que falei, mas achava melhor a gente fazer assim, né? E aí pega uma pessoa que tem mais empatia no grupo para poder tirar o objetivo, né, do trabalho, né, porque às vezes num grupo onde a gente está, onde somos as mulheres, né, e a gente deveria, é engraçado, né, quando a gente está em grupos de mulheres, a gente deveria se suportar, a gente deveria ter empatia, a gente deveria se admirar e dar as mãos e caminhar juntas. É engraçado que quando o ambiente, ele é basicamente feminino, ele se torna competitivo, né? E aí ele fica muito difícil da gente seguir em frente. É impressionante isso também. Por que você acha isso, Sara? Por quê? Interessante. Então, bem interessante. Eu não sei, mas eu acho que as mulheres, elas... uma vez eu falei para o meu chefe assim, olha, o grande problema é que eu não jogo futebol, né? Eu não sei, a gente está no ambiente corporativo, aí senta numa reunião, 2 homens batem boca, xinga a mãe, xinga a sogra, xinga a filha, daí a pouquinho passa um na sala do outro e fala, vamos almoçar? E já foi tudo resolvido. Já foi tudo resolvido. A gente leva tudo para o coração, a gente leva tudo para a mágoa, a gente é muito emoção e muito amor, né? Então precisa ficar de cara virada uma semana. Gente, nos ambientes corporativos as pessoas estão ali para trabalhar, ninguém está ali para se amar e para serem os melhores amigos. Mas a gente não precisa se odiar, a gente não precisa competir, a gente só precisa se unir e ter um objetivo único. Então, eu acho que essa inteligência emocional, as mulheres precisam aprender com os homens. A gente precisa aprender a jogar futebol. Ô, Tânia, é uma boa que ela falou. Realmente, a gente vê muito isso aí no mercado. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para você, Sara. Eu que falo com muita mulher todo dia, né, por conta dos projetos, eu sinto que a mulherada tá melhorando bastante. Tá. Né? A gente está caminhando aí por um ciclo onde as coisas estão mudando. Eu, por exemplo, me lembro até hoje de um chefe que eu tive. Eu falo que é chefe porque líder apoia. O chefe realmente, ele não apoia. Mas eu tive um chefe que me chama muita atenção, porque na realidade ele não apoiava, abraçava causas, mas não apoiava. E eu me lembro uma vez que, ao me desligar da empresa, a última frase que ele me disse foi o seguinte: você fica no barco ou sai do barco? Então, ele disse o seguinte: ou fica comigo ou afunda. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente colocar aqui, que como mulher, ouvir isso de um homem que era o seu líder, que era o seu chefe, né? Isso é muito ruim. Então, assim, é um trabalho para a gente fazer todos os dias. Lidar com homens ou lidar com mulheres não é uma coisa fácil, é isso que eu quero colocar aqui. Porque em toda a minha trajetória, eu nunca tive problema com mulheres. Em toda a minha trajetória, não é que eu tive problema com homens, eu tive que lidar com essas situações e outras. Então, não sei se cada um tem uma experiência, mas eu acredito muito no feminino em relação a essa união, a esse despertamento, sabe, em abraçar causas.
E essa questão do coração, eu gosto, Sara. Eu gosto muito, sabe por quê? Porque, olha, eu falo pra você, a mulher, ela é amável, ela abraça causas, ela faz, sabe? Enfim, a fala abraça, né? A fala acalenta. Então, eu falo pela Tânia, que às vezes ela me liga para me dar um conselho, que acontece, no dia a dia acontece. E é tão gostoso ouvir um conselho, é tão gostoso ouvir algo que você precisa melhorar. São feedbacks amorosos. Eu não sei se isso existe, mas para mim existe. Então, assim, Não, claro faz sentido para você isso que eu tô te falando, porque realmente para mim, eu segui numa linha onde eu sei no meio do caminho os obstáculos que eu tive, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo alguns pontos que foram importantes na minha trajetória, mas eu tenho muita amiga. Não, todos nós, né? E, por exemplo, né? Às vezes eu olho lá para o grupo das mulheres das finanças, né? Que grupo lindo que a gente construiu, né? A gente está lá com o WCFO Brasil virando uma marca, virando uma associação, a gente está lá institucionalizando o nosso grupo e criando grupo nas redes sociais, vamos colocar aí, fazer atividades com grupo e com mulheres talentosíssimas e calorosíssimas, né? Cada uma apoiando a outra. A gente já teve, assim, experiências de suporte de recolocação, a gente divulga entre nós ali currículos dos nossos relacionamentos pessoais também dentro do grupo, né? Então, isso é muito importante. Mas a mulher está evoluindo nisso. Mas a gente precisa aprender a jogar futebol, gente. Precisa sim. Olha, jogar futebol eu não digo. Eu posso aprender a jogar, sabe aquele futebol, eu não lembro agora o nome, Tânia, que você joga na maquininha. Tem um jogo que você joga na maquininha, é mais fácil. O pebolim. Isso, aquele eu consigo, agora futebol fica difícil. Futebol, eu correndo, assim, não me vejo correndo atrás da bola, aquela coisa toda. Realmente tinha que ter um livro aí sobre técnicas de futebol para mulheres. Olha aí. Eu vou te contar uma coisa. Eu era daquelas que ninguém queria escolher na queimada. Eu era a última da queimada. Me tornei maratonista, escrevi um livro de maratona. Olha. Então, sempre dá tempo de mudar, entendeu? Vai aprender a jogar futebol, beleza, Tara. Mas assim, jogar futebol é no sentido figurativo, gente. Sim, é no sentido da gente ter aquela cabeça mais isenta, masculina, que às vezes eu acho que falta para a mulher, né? E esse ambiente de diversidade contribui para a gente ter esse crescimento, né? Quando a mulher entra com o coração dela na inclusão da diversidade, ela acaba criando essa maturidade emocional também. Que legal. Acho que você está trazendo um pouco da relação de como a mulher se relaciona com as amizades, que é diferente do homem se relacionando, né? A forma como o homem resolve as suas relações, né? E aí, acho que eu entro aqui com duas questões. Primeiro, só para falar, essa minha filha mais nova joga futebol, tá? Ela é o pegada louca. Então, ela tá assim. E eu era do tipo, Sara, que jogava bola literalmente na rua, adoro, fazia parte de retiros, coisas assim, jogava. Eu adoro esporte assim, de bola, gosto bastante. Mas, enfim, agora, o que a gente tem falado, e a liderança Shakti traz um pouco, acho que dentro disso que você está trazendo, Sara, é a questão do equilíbrio entre o feminino e o masculino. Então, a gente tem mulheres que têm características masculinas mais acentuadas, algumas um pouco desequilibradas, e aí acham que precisam se masculinizar para poder conquistar os seus espaços dentro da organização, ainda mais se a área que ela atua é uma área tida como mais masculina. E, por outro lado, a gente também tem homens que têm uma alma feminina e conseguem aportar dentro das suas relações comportamentos como acolhimento, como simpatia, como empatia, como colaboração, que são tidas como mais femininas, né? Então, a gente equilibrar um pouquinho mais do nosso eu interior, seja consciente ou inconscientemente, trazendo aí esse equilíbrio das características naturalmente mais femininas e masculinas, ajudam muito. Eu trabalhei nessa empresa americana e depois numa alemã, que foi a Volkswagen Audi,
E era muito interessante, a gente tinha muitas técnicas de comunicação, processos, como conduzir reunião, então tudo muito processual. Isso nos ajudou a conversar. Eu falo que eu lembro de um curso que eu fiz de comunicação e feedback, que era muito direto. Eu lembro de um chefe que falava assim, ele perguntava assim, quanto é o projeto? Projeto CIS, quanto é? E eu falava, olha, no orçamento, ele falou, não, estou perguntando o que é, depois você me explica. Então, a gente às vezes ia e falava, tal. Ele não, ele falava assim, começa de trás para frente, me fala quanto é, se eu quero aprovar ou não quero, depois eu te pergunto mais. Então, esse jeito mais objetivo, mais focado, a cultura me ensinou a ser. Então, às vezes, até porque eu tenho assim, né, esse jeito mais sorridente, porque de RH é mais docinho, parará. Quando algumas pessoas que me conhecem me veem que eu sou um pouco mais firme, mais direta, mais objetiva, às vezes se assusta. Porque, mas o RH não é aquele que abraça a árvore? Não, a gente pode... Não, né? Falar de negócio, e se quiser abraçar a árvore, vai também, mas não só, né? E isso tudo eu acho que foi assim, um aprendizado, lidando com muitos homens, mas lidando com empresas com cultura muito fortes, onde os processos, sistemas, ferramentas ajudavam e onde também a gente trazia esse equilíbrio do feminino e do masculino, não só no relacionamento, mas também na forma de fazer gestão. Isso foi super bacana e eu acho que isso faz toda a diferença no que você está trazendo. Agora, bacana. Quero pôr pimenta aqui, Andréia. Eu sei que a gente daqui a pouco vai para o final, porque agora a gente tem falado muito em sororidade, em mulher levantar mais mulheres. Eu estou em vários grupos de mulheres, a gente está aí trazendo, né, Andréia, as histórias das mulheres através das autobiografias, sejam mulheres de RH, mulheres de varejo, mulheres de finanças, que são nossos lançamentos aí no curto prazo. Mas, assim, a gente tem que pensar como é que essa sororidade acontece, como é que a gente apoia a mulher de verdade nas suas necessidades, né? Como é que a gente pode fazer da nossa relação de amizade feminina, ou irmandade, né, como o termo propõe, de uma forma de verdade efetiva. Acho que esse é um desafio, um aprendizado aí para nós. Legal, com certeza, Tan. E até porque a sororidade, ela traz também aquela questão da aliança entre as mulheres, que é o que você está falando, companheirismo, aliança, fazer a diferença, mas entre mulheres, né? Afinal de contas, como a Sara colocou há pouco, sobre as mulheres, nós temos sim que estarmos mais unidas, é fato isso. Né, bater aqui em cima, porque é preciso. Eu acho que eu vou brincar, a união faz a força. Não, gente, olha o que a Luísa Trajano está fazendo nas mulheres do Brasil. Sim, fantástico. Olha a revolução. Aquela mulherada toda, né, um monte de projetos, um para cada lado, e é só mulher trabalhando, né? Eu estou no 88 lá, Sara. Eu estou no comitê 88 com elas. É? Eu estou no Vozes e no Esportes. Muito bom. Olha, a gente está aqui finalizando já. A gente falou aí 48 minutos, só para vocês saberem. Nossa Senhora. É muito tempo batendo papo. Adoro esse bate-papo. Já falei para a Tânia que a gente tinha que colocar live com chá ou chá com elas. Sei lá, cada um com o seu chá, né? Na sua casa, né? E bora falar. Mas assim, a gente tem muito assunto, tem muita coisa boa para falar, né? A Sara tem muita experiência aí, essa maneira que a Sara traz, esse carinho que ela traz nas palavras, essa resiliência, né, em ser maratonista também, traz também essa resiliência de trabalhar com a pressão todos os dias, de querer mais. E é um exemplo aí, como mulher, nos representa muito bem. Né? Ai, obrigada. Uma voz aí que está aí fazendo a diferença e falando, vamos acordar, vamos despertar, vamos mudar, vamos acontecer, que é possível. Então, ela é prova viva de que é possível. A gente tem aí a Sara no 50 mais. Por que eu cito tanto 50 mais? A gente tem um projeto na Líder que é o Revolução 50 mais. Um beijo para os coautores. Esse projeto é um projeto que realmente traz aí o posicionamento dos 50 mais. Então eu tenho que citar porque faz toda a diferença, né? E faz diferença até para a gente ter uma ideia do nosso futuro, para quem que eu quero vender, né?
E existe uma estatística de que os 50 a mais, daqui 10 anos, olha, vai ter muita gente. Então, ou a gente também começa a entender esse mercado, ou muita gente vai ficar sem vender, essa que é a verdade. Então, eu acho que é estar antenada nisso, eu acho que é estar antenada nos jovens, eu acho que é saber o que está acontecendo. E, Sara, você tá assim, ó, top 10. Me reinventando 10. Aos 50, né? Sim, com certeza, com certeza. 50. Não, com certeza. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente nesse bate-papo gostoso, informal, aonde a gente fala sobre de mulher para mulher, só faltou Marisa, mas é de mulher para mulher mesmo. É companheirismo, é bate-papo. Aqui a gente erra também, porque realmente falar ao vivo é para poucos. Né? Porque editar, né, Tânia, é super fácil, a gente edita os vídeos, ficam incríveis. Aí quando a gente vai ver na live, tem erros, a gente fala, poxa vida, agora já foi. Então, até nisso a gente está aprendendo, está sendo maravilhoso. Eu falo que eu nunca fiz tanta live na minha vida como eu estou fazendo agora, nunca fiz tanto. E está sendo, assim, uma experiência incrível. E eu vou falar para você, Sara, vou continuar fazendo com Covid ou sem, porque eu entendi a importância disso para o mercado e para mim também, que sempre estou aprendendo com alguma convidada, né? E eu acho que é isso que faz a diferença no final das contas. Mas quero te agradecer de todo carinho, quero agradecer a Tânia e quero que você deixe uma mensagem final, né, da sua parte como convidada, e depois a Tânia coloque para a gente aquela mensagem que eu adoro. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, Andréia, Tânia, pelo convite, por estar aqui, é uma honra para mim, né, uma delícia fazer parte do Mulheres das Finanças, né, e o que eu posso dizer é que é muito bom ser 50 a mais, né, é muito bom a gente estar nesse caminho da virada, né. Eu sempre achava que 50 era minha avó, né, que tinha não sei quantos filhos e não sei quantos netos e tinha 50 anos, né, e eu tô aqui com 50 anos me reinventando, correndo maratona, lançando livro, escrevendo capítulo, tendo ideias novas, como lá o WCFO Brasil, e vamos fazer mais, né, os voluntariados e tudo isso. Então, e só tenho a agradecer a essa juventude que eu convivo lá, principalmente o pessoal lá da Vibra, porque eu aprendo com eles todos os dias, né, aprendo novas ideias, eles me incitam a estudar mais, a aprender ferramentas diferentes e fazer diferente. Bacana, minha querida Tânia, é com você. Gente, eu estava tirando uma foto aqui, porque tem um pôr do sol lindo aqui atrás. Eu quero te falar uma coisa que a Sara comentou, da chegada aos 50, né? A minha mãe, Sara, tem 85. E até no passado, ela fazia stand-up paddle no mar. Ela mora na praia, assim, perto do mar, e ela faz. Eu tenho uma irmã também, que é atleta, ela faz canoagem e representa o Brasil. E acho que o esporte é uma coisa que nos ajuda a permanecer de forma mais saudável, né? E no momento que a gente tem aí um Covid que traz uma crise através da questão da saúde, então a gente lembra cada vez mais a importância da gente cuidar do corpo, né? Então que bacana ter você aqui, um exemplo real, inspirando as pessoas a falarem assim: dá para trabalhar, dá para ter história e dá para fazer o esporte, mas não só aquele pouquinho todo dia. O esporte para competir, para fazer maratona, né? Então, super parabéns. Bem legal, assim, ter a tua inspiração hoje. E o que eu quero terminar aqui a nossa live é desejando, então, primeiro saúde física, né? Como a gente sempre fala, né, com a Andréia? Saúde física porque ela que nos sustenta de pé para a gente poder conseguir conquistar as demais coisas da vida. Mas mais do que saúde física, que ainda não ser uma mulher de finanças, né? Saúde financeira. A crise começou pela questão da saúde, mas está atacando muita economia, muita gente impactada, principalmente os pequenos, principalmente as mulheres que sofrem com toda essa questão. Então, que a gente possa cuidar da nossa saúde financeira para a gente poder também ter um olhar um pouco mais empático e solidário e ajudar nas questões financeiras das pessoas que estão ao nosso redor. Eu ouvi uma pessoa falando assim, que se você saiu mais rico nessa crise, algum problema você tem, porque agora é momento de ser solidário e não de juntar, é momento de doar.
né? Então, se a gente tem, por um lado, saúde física como um fator importante, pelo outro, saúde financeira, eu não quero deixar de falar de mais duas saúdes que eu costumo falar, que é emocional. Passar por uma fase como essa, a gente precisa ter o nosso emocional equilibrado. E quem faz uma maratona, quem faz 6 maratonas, o emocional muito bem ajustado, né, para poder conseguir tudo isso. Então, tá de parabéns. Que as pessoas que estão nos assistindo tenham também saúde emocional. E, por fim, não menos importante, saúde espiritual. A nossa essência, a nossa razão de ser, o nosso propósito, como a gente falou aqui, é aquilo que nos conecta com o divino, né? Não estou falando de religião, mas estou falando de questões existenciais mais fortes, né? A nossa gratidão ao Criador, como um pôr do sol tão lindo como esse, faz a diferença para a gente ter uma vida melhor. Então, gente, muita saúde para todos vocês, é o meu desejo. Obrigada, Tânia. Obrigada, Sara. Um beijo grande para todos vocês. Um beijo grande para todos. Obrigada para todo mundo que estava aí. Que nos assistiram, aqueles que ainda vão nos assistir. E esqueci de falar, mas deixa eu relembrar. Tânia, nossa coordenadora do livro Mulheres nas Finanças, um beijo grande. Eli, um beijo grande também. Elisângela, que está com a gente na coordenação. São mulheres incríveis que estão aí apoiando e apostando nesse projeto com o coração. Então, um beijo para todas vocês. E, gente, até a próxima. Um beijo. Beijo.